Aleluia. Que bom estar aqui na igreja, que bom estar aqui com vocês, que bom poder sentir a presença do Espírito Santo em todos os lugares. Nós sabemos que Ele está. Quando nós nos reunimos como igreja, nós podemos nos alegrar juntos, nós podemos comungar dessa alegria, congregar juntos, ouvir os testemunhos que nos edificam, ouvir os louvores e entoar louvores ao Senhor em conjunto é muito bom. É muito maravilhoso. E quando nós ouvimos uma voz mansa e suave, a voz mansa e suave, ela traz tranquilidade, né? Ela traz calma. A palavra de Deus diz assim que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda, ela calma o furor. Nós entendemos que todas as vezes que alguém chega até nós com uma palavra mansa, uma palavra suave, ela traz calma, ela traz segurança, ela traz alegria. E é sobre isso que eu quero falar rapidamente com vocês nessa noite. Algo que ministrou meu coração. E eu anotei algo bem interessante aqui para eu não esquecer, mas que eu fiquei muito fascinada ao aprender que alguns cavalos, eles têm o que os treinadores chamam de rédeas de ouvido. Eu não sabia disso, mas alguns cavalos eles têm rédeas de ouvido. Embora a maioria dos cavalos sejam guiados e conduzidos por uma correia ajustada ao arreio da sua boca, né, aquele arreio que tem na sua boca para ser conduzido, alguns cavalos mantêm o ouvido voltado para a voz do seu dono. Ou seja, um ouvido fica aberto aos avisos naturais, mas o outro ouvido fica sensível ao treinador de sua confiança. Isso é muito interessante, porque mesmo em meio a todo aquele barulho, toda aquela interrupção, várias vozes ao redor do cavalo, ele é treinado a ouvir a voz do seu treinador de confiança. Ele é sensível àquela voz. E nós vemos aqui na palavra do Senhor, em especial no livro de 1 Reis, sobre a história de Elias e Eliseu. Nós vamos falar sobre Elias, que foi um homem de muitas batalhas, um profeta do Senhor, um homem que foi temente a Deus, que fez um trabalho extraordinário. E que quando nós lemos sobre a vida de Elias, né, sobre a trajetória dele, a gente já fica cansado só de ler. A gente já cansa só de ouvir de todas as trajetórias, de tudo que ele fez, das batalhas, né, dos desafios que ele teve pelo caminho. E eu quero falar com vocês um pouco sobre isso, sobre nós termos essa sensibilidade à voz do Espírito Santo. Nós sermos sensíveis àquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Aleluia. Quando nós ouvimos os barulhos, os burburinhos de hoje, muita coisa confunde a nossa cabeça, né? A gente está tão cansado, a gente está tão fadigado, vamos dizer assim, a gente está tão em conflito conosco mesmo, que nós ficamos desesperados com tantas vozes que vêm no nosso ouvido. E de repente a gente esquece de ouvir a voz que realmente nós devemos ouvir, que é a voz do Espírito. E Elias, por um momento, ele se acovardou, mas eu nem gosto de dizer essa palavra, se acovardar, mas ele estava cansado, ele estava exausto. Porque ele tinha passado por momentos difíceis, né, por um momento de batalha, de guerra. E chegou um momento em que ele estava cansado, ele estava exausto, a ponto dele se esconder numa caverna, por medo, por desespero.
Até algumas pessoas, alguns pregadores, alguns teólogos, né, trazem assim, como que pode Elias ter enfrentado tantos homens, né, ter lutado com tantos homens, derrotado inimigos de Deus e de repente, por causa de uma mulher, ele se esconder numa caverna. Mas ao ler a história dele, nós vemos que ele estava num momento de esgotamento físico, emocional. E Elias, ele precisava ouvir a voz de Deus. E felizmente ele tinha o ouvido atento à voz do Senhor, embora as circunstâncias o assustassem. Muitas coisas o assustassem. Para vocês terem uma ideia, Elias, no dia anterior a essa fuga, ele havia feito 450 profetas de Baal de tolos. Ele tinha derrotado esses profetas. E de repente ele se permitia se sentir tão intimidado pelas ameaças de uma mulher solitária chamada Jezabel, a ponto dele fugir com medo. Então assim, eu duvido muito que Jezabel fosse tão temível que Elias tivesse que fazer aquilo por medo. Mas eu creio que ele reagiu de uma forma tão desequilibrada porque ele estava esgotado. E hoje, quando nós ouvimos na palavra esgotado, já bate uma canseira, né? Porque assim, o dia a dia é trabalho, né, casa, filhos, marido, esposa, contas a pagar, viagens, negócios, compromissos. A gente tem que cuidar bem da nossa saúde física, mental, compromissos na igreja, ministério. Muitas pessoas têm seus compromissos e não abrem mão disso. Então, quando você fala nessa palavra esgotado, já te dá uma certa canseira. E quando eu falo em ouvir a voz mansa e suave de Deus, é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. É que nós não podemos nos permitir chegar ao limite do esgotamento a ponto de nos fazer parar. Nós precisamos realmente respirar, ouvir a voz, ser sensível à voz do nosso Deus. Deus, com certeza, ele conhecia e conhece, né, as nossas necessidades. Ele conhecia as necessidades de Eliseu. E Deus ensinou uma maravilhosa lição sobre o som da sua voz. Olha que interessante. Quando Elias esperava em Deus, ele demonstrou o seu poder através do vento, do terremoto e do fogo. Nós podemos ver isso no capítulo 19, no capítulo 18 do livro de 1 Reis. Se você quiser abrir sua Bíblia e puder. No capítulo 18, a partir do versículo 45. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover, e Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com um cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho. No capítulo 19, e versículo 12. Capítulo 19, versículo 12. Versículo 11, perdão. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Amém? Diga assim: brisa suave. Quantos estão esperando uma voz suave, uma brisa suave, um sussurro de Deus no seu ouvido? O Senhor não está com os ouvidos fechados, tapados, agravados para não ouvir nossas orações. Ele está atento àquilo que eu e você pedimos. E ao invés disso, Deus não se mostrou a Elias nessa, eu posso dizer, nessa exibição tão, né, extravagante, pelo vento, pelo fogo, pela água, pelo terremoto. Não foi por esse barulho que Deus se apresentou e Deus se mostrou a Elias. Mas em especial, Deus se apresentou em Elias como uma brisa suave, como uma voz mansa e suave.
A história de Elias nos ajuda a entender como nós podemos ouvir a Deus quando nós precisamos de direção. Deus não restaurou a confiança de Elias com a manifestação de poder radiante, embora ele já tivesse provado que ele era capaz disso. Deus é capaz de qualquer coisa, de mover céus e terra. Em vez disso, Deus falou com o seu profeta através de uma voz mansa e suave. E ele ainda opta por se comunicar diretamente com seus filhos através de um sussurro bem no fundo do espírito deles. E a Bíblia nos diz que Deus é um ser espiritual e aquele que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nós podemos ver isso em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24. Vamos ler Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? No versículo 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Jesus explicou que algumas pessoas não ouvem a voz de Deus porque não acreditam nele assim que possuem a sua palavra. A palavra do Senhor diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos... Aí você pode perguntar, pastora, mas por que muitas pessoas ouvem a palavra e não são libertos? Algumas pessoas não ouvem a voz de Deus porque não acreditam nele e assim não possuem a sua palavra. Nós só não somos libertos das nossas mazelas, dos nossos vícios, dos nossos pecados, quando nós não tomamos posse da verdade da palavra do Senhor e quando nós não a colocamos em prática. Do contrário, é impossível conhecer a verdade da palavra e não ser transformado. Porque quando nós conhecemos a palavra, a verdade de Deus, ela é libertadora. Então Jesus explicou que isso só não acontece quando as pessoas não ouvem, não acreditam, não possuem a palavra viva em seus corações. Olha o que diz no mesmo Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 37 e 40. Evangelho de João 5, 37 ao 40. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou ao meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que Ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Nós só temos vida quando nós estamos em Deus, quando nós estamos no Pai. Então, mais uma vez, não existe possibilidade de não sermos libertos quando nós conhecemos a verdade da palavra do Senhor. Quando nós possuímos, tomamos posse e praticamos. Conhecer a palavra, tomar posse, declarar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Uma vez eu dei um exemplo aqui na igreja sobre declarar. Hoje nós temos no cartório, quando a gente vai fazer, a gente faz algum documento, nós temos que ir no cartório fazer reconhecimento de firma, né? Ou uma declaração em nome de alguém, para que você possa realmente representar aquela pessoa. É assim, né, Adriana? Procuração, né? Uma procuração, mas a declaração, você faz uma declaração quando você precisa reconhecimento, né? Então nós declaramos, nós reconhecemos a palavra do Senhor, nós precisamos declarar. Nós precisamos reconhecer no nosso coração que ela é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por Ele. Ninguém vê ao Pai. A Bíblia nos diz que Deus é um ser espiritual. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito passa a viver para ser sensível à voz de Deus. Ouvimos o seu sussurro, embora não possamos dizer de onde ele vem. Os nossos ouvidos passam a estar sintonizados para ouvir a voz do nosso Mestre.
O que acontece? Nós, muitas vezes, quando eu falo nós, é porque nós somos seres humanos. E a gente, muitas vezes, erra, muitas vezes a gente negligencia isso. Mas, quando nós ouvimos os sussurros, muitos sussurros, e nós não somos sensíveis à voz de Deus, à voz do Espírito Santo, nós somos facilmente confundidos, né? Existem muitas vozes por aí que nos confundem. Muitos falsos mestres, falsos profetas que podem nos confundir. No capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, no versículo 3 e versículo 8, nos fala quando nós nascemos de novo. Olha que maravilha, que interessante a palavra do Senhor nos ensina. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 7 e 8. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos no Espírito. Amém? Quantos são nascidos no Espírito aqui? Amém? Quando você aceitou Jesus, reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador, quando você desceu as águas do batismo, você nasce de novo. E olha aqui, o que nasce, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Vocês podem sentir o ar aqui, né? O vento, nós podemos sentir. Alguém pode me mostrar onde está o vento? Literalmente. Se ele está na direita, na esquerda, em cima, embaixo, atrás, na frente. Nós simplesmente sentimos. Não é verdade? O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer onde ele vem nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos no Espírito. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito passa a viver para ser sensível à voz de Deus. Ouvimos o seu sussurro, embora não possamos dizer de onde ele vem. Os nossos ouvidos passam a estar sintonizados para ouvir a voz do nosso Mestre. Ele sussurra para nos convencer, para nos corrigir e para nos dirigir com uma voz mansa e suave dentro do nosso coração. Se eu e você estamos sintonizados com a voz do nosso Mestre, não importa onde o vento vai soprar, você vai ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos estão sintonizados para ouvir o nosso Mestre. Nós estamos sensíveis à voz de Deus. Nós ouvimos a voz mansa. É interessante que você faz um teste com uma criança bem pequenininha, que está acostumada ali com a sua mãe e com o seu pai. Se qualquer outra pessoa que não for do convívio a chamar pelo nome, dificilmente, quase que impossível, ela vai obedecer o comando. Porque ela sabe exatamente reconhecer a voz do pai e da mãe dela. Ou de alguém que a cuida, que a ama, um avô, uma avó. Ela não vai atrás de uma voz desconhecida. A pergunta que Deus está fazendo para mim e para você: qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está seguindo? Qual é a voz que tem te conduzido pelo caminho? Qual é o sussurro que tem bramido nos seus ouvidos, que tem te impulsionado a caminhar? Queridos, Elias, ele teve a oportunidade, ele quis, na verdade, desistir daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. E Elias, ele estava esgotado. Literalmente, fisicamente, Elias estava esgotado. Ele tinha um chamado. E quando nós passamos por um período de grande euforia emocional, a gente geralmente enfrenta em seguida uma baixa emocional. E eu não sei vocês, mas nós, né, nesses últimos 2 anos, um pouco mais, nós passamos por uma grande explosão, uma euforia emocional de todas as formas.
E, consequentemente, o momento de baixa emocional, ela vem para qualquer ser humano. Não adianta, não existe super-homem nem super-mulher. A baixa emocional, mais cedo ou mais tarde, ela bate na nossa porta. E nós vemos isso na vida do profeta Elias. Um dia ele estava no Monte Carmelo, em triunfo, e no auge da sua vitória. E no dia seguinte, ele está sendo sentado sobre uma árvore no deserto, pedindo a Deus para deixá-lo morrer, porque está se sentindo tremendamente deprimido. E na nossa vida não é diferente. A gente percebe que quando nós ministramos, quando nós trabalhamos, quando nós corremos pela nossa família, né, pela uma vida financeira mais estável, quando nós corremos para nós termos um sucesso no nosso ministério, para nós alcançarmos almas, vidas, né, muitas vezes isso esgota, isso tira as nossas energias. Isso representa uma transição muito grande. E nós precisamos estar totalmente sintonizados com a voz de Deus para nós sermos capazes de passar por essa transição sem que aquela baixa emocional nos derrote. Muitas vezes a gente imagina, se eu pudesse simplesmente ficar na euforia emocional para sempre. Mas Deus sabe que não suportaríamos manter esse nível de emoção intensa. Nós não conseguimos viver na euforia emocional o tempo todo, porque o esgotamento uma hora vai vir. E nós aprendemos que nós precisamos descansar quando terminamos uma viagem, quando nós terminamos um trabalho, quando nós terminamos a faxina de uma casa, quando nós terminamos uma grande maratona, quando nós fazemos uma grande caminhada. Nós aprendemos que nós precisamos parar e descansar e repor as energias. E geralmente leva alguns dias, né? Algumas horas, mas para algumas pessoas, alguns dias. Quando você se sentir por baixo, depois de um período de euforia emocional, não faça como Elias e não se deixe abater. Não permita que o diabo tire vantagem de você durante esse período. Use a sabedoria, descanse o tempo necessário. Isso fará uma diferença enorme. Amém? Eu quero pedir por gentileza para você que se eu colocar em pé, nós vamos orar. Deus levou Elias, através de seu anjo, até um lugar onde ele estaria forte o bastante para dar continuidade à próxima fase do seu ministério. Quando ele estava ali, debaixo daquela árvore, apareceu um anjo, né, deu um chacoalhão em Elias, falou assim, ó, come, bebe, você já descansou, já tirou tua soneca, porque muito longa ainda é a tua caminhada. E depois daquilo ainda ele caminhou mais 40 e poucos dias. Isso foi tudo que ele precisou para renovar suas forças. Sabe por quê? Porque a minha força, a tua força não está condicionada naquilo que nós sabemos, naquilo que nós achamos que podemos. A minha força, a tua força, a nossa euforia emocional não está condicionada em nós mesmos. Tudo vem de Deus. Tudo está em Deus. Quando você condiciona as suas forças, as suas energias no que você pode, no que você sabe, no que você acha que sabe, aí automaticamente a baixa emocional ela te pega de jeito. Porque a euforia emocional, ela é tão rápida, é tão ligeira, é tão passageira, mas a baixa emocional ela pode durar dias, anos, meses. E Deus me trouxe aqui nessa noite. Deus te trouxe. Nós estamos aqui reunidos nessa noite porque o nosso Deus é um Deus que nos leva a lugares altos. E Deus não quer ver os seus filhos em baixa emocional. Deus quer nos colocar em lugares altos. O Senhor disse a ele, você está esgotado, precisa de alguma refeição quente e uma boa noite de sono. E depois Elias se recompôs e fez a jornada até Horebe. A palavra do Senhor veio a ele naquele lugar.
Com uma palavra nova de Deus, ele foi enviado novamente para fazer a obra do Senhor. Lembre-se, ficar espiritualmente forte inclui o uso da sabedoria natural. Cuide do seu corpo, exercite-se, alimente-se de forma saudável para que você tenha vigor físico e esteja alerta, pois ambos são necessários para concluir a próxima atribuição de Deus para você. Amém? Nós precisamos cuidar corpo, alma e espírito. Amém? A voz mansa, ouvindo a voz suave de Deus. Não permita que os sussurros de Satanás, as mentiras do diabo, eles te derrotem. Não permita que as mentiras de Satanás te tirem do foco. Por um instante, Elias permitiu que a voz do diabo colocasse medo. Uma pessoa que tinha, meu Deus, conquistado tanto, derrotado tantos inimigos, e por a voz de uma mulher, ele se esconde numa caverna. Mas, ao mesmo tempo, Deus nunca abandonou. Porque Deus tinha um chamado, Deus tinha promessa na vida de Elias. E não é diferente comigo e com você. Deus te chamou, Deus me chamou, Deus te escolheu. Amém? Para ser o remanescente. Deus te escolheu para levar a palavra dele a muitos que estão aí perecendo, que estão carecendo, que estão clamando por uma voz de alívio, por uma voz suave, uma voz mansa. Seja essa voz suave nesse tempo que nós estamos vivendo. Seja essa voz mansa que vai realmente trazer calma, acalenta os corações. Porque nós temos ouvido tanta voz de guerra, né? Tanta voz grosseira de guerra, de luta, de desespero. E eu percebo que o que a humanidade precisa é ouvir a voz mansa e suave de Deus. Isso vai acontecer, Deus vai vir, vai falar sim, mas através de mim e de você também. Com uma voz mansa e suave, Deus pode falar ao coração de milhares, milhões de pessoas e salvar muitas vidas. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Feche seus olhos neste momento. Aleluia. Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos ouvir a tua voz mansa, a tua voz suave. Senhor, nós queremos estar, Pai, sendo conduzidos, ajustados, Senhor, e estar sensíveis à voz do Senhor, o nosso Deus. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, meu Deus. Senhor, que nós possamos ser obedientes à sua voz e dizer tudo que o Senhor nos ordena. Obedecer, Senhor, aos seus mandamentos. Ser, meu Deus, sensíveis, Pai, àquilo que o Senhor deseja de nós. Para que nós possamos alcançar, Senhor, lugares altos. Para que nós possamos alcançar, Senhor, o objetivo que o Senhor traçou para as nossas vidas. Para que nós possamos alcançar, meu Deus querido, os sonhos que o Senhor já destinou para nós. Porque nós sabemos e entendemos que os teus planos são maiores e melhores que os nossos. Os seus sonhos são maiores, Senhor, que os nossos. Por isso, Senhor, traga, Senhor, ao nosso coração uma sensibilidade na tua voz. Uma sensibilidade, Senhor Jesus, que vai, Senhor, fazer com que nós não fiquemos atentos, Senhor, a vozes estranhas. Que os nossos ouvidos, Senhor, sejam purificados, santificados, meu Deus, ao ouvir apenas a tua voz. E possamos saber filtrar, Senhor Jesus, tudo aquilo que não vem de ti. Sabermos filtrar tudo aquilo, Senhor Jesus, que não vem, Pai querido, da tua vontade. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos, Pai, ter o discernimento do Espírito e repreendermos toda voz contrária, maligna, que tenta, Senhor Jesus, destruir a nossa vida, tenta destruir, Senhor, o nosso chamado, tenta destruir, Senhor Jesus, tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Deus, eu quero orar, Senhor, eu oro pela igreja, pelas famílias aqui representadas, desde o menor até o maior, Senhor, as crianças, os adolescentes, os senhores e as senhoras. Meu Deus, eu oro pelos obreiros, os líderes, Senhor, que estão aqui.
os pastores, Pai, os presbíteros, aqueles, Senhor, que não estão aqui, mas estão nos assistindo nas suas casas. Espírito Santo de Deus, vai de encontro a cada coração com um sussurro, com uma voz mansa, uma voz suave, Senhor. Meu Deus, porque a tua voz, Pai, ela é uma voz que confronta com amor. É uma voz, Senhor Jesus, que mostra para nós, Pai, aonde nós precisamos mudar as nossas condutas, aonde nós precisamos mudar, Senhor Jesus, os nossos comportamentos. A tua voz, Senhor, é uma voz que nos convence, Pai, Espírito Santo, do pecado e do juízo. A tua voz, Senhor, é uma voz amorosa que nos mostra, Senhor Jesus, aquilo que muitas vezes nós mesmos não enxergamos, mas de ti nada podemos esconder, Senhor. E a tua palavra nos diz que quando conhecemos a verdade do Senhor, essa verdade nos liberta por completo. Essa verdade nos liberta, Senhor, da escravidão do pecado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu Deus, que a tua verdade esteja impregnada em nossos corações. Que a tua verdade esteja impregnada, Senhor, nos nossos ouvidos diariamente. Meu Deus, que nós possamos dizer não ao pecado, mas sim, meu Deus, a tua ordenança, a tua voz, as bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós, que está à nossa disposição. Meu Deus, levanta, Senhor, os seus profetas neste lugar. Levanta, Senhor, pastores, pastoras, os obreiros, Senhor Jesus, são. Levanta, Senhor. A seara é grande, Pai. A seara é grande, Senhor. Poucos são os ceifeiros, mas o Senhor diz que para nós orarmos, clamarmos, que o Senhor enviaria mais ceifeiros. Nós oramos nessa noite, Pai. Meu Deus, este mundo precisa, Pai querido, ouvir a tua voz. Nos usa como vasos. Nos usa, Senhor, como instrumento nas tuas mãos. Tira, Senhor, toda a timidez que muitas vezes tem tentado impedir o teu agir, tem tentado, Senhor, impedir, meu Deus querido, o teu fluir nas vidas. Tira, meu Deus, a preguiça, tira o comodismo, tira, Senhor, a omissão, meu Deus, dos corações. Meu Deus, que haja um despertamento, Pai, partindo de nós, da igreja, Senhor. Aleluia. Queremos ouvir a tua voz. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Aleluia. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo à sua voz. Nós nos rendemos à sua voz. Aleluia. Aleluia. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar. Faça essa oração, Senhor. Para tudo entregar. Leva-me mais perto de ti, Senhor. Anseio por ti. Anseio por ti. Diga: eu me rendo. Eu me rendo.